Saudações rubro-negras, Fla geniais, torcida rubro-negro, o Flamengo entra em campo pela Libertadores com novidades. Importante, Saúl já caiu nas graças da nação. Bruno Henrique e Varela voltam para reforçar o time e até os argentinos do Estudiantes já invadiram o Rio para esse duelo decisivo no Maracanã. Segura que o vídeo de hoje está recheado de informação e emoção, mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Saúl Ñíguez precisou de menos de 10 jogos para cair nas graças da nação rubro-negra. O espanhol, que chegou como incógnita, já mostrou dentro e fora de campo que tem tudo para se tornar um dos xodóis da torcida. No jogo contra o Juventude, ele deu sua primeira assistência com a camisa do Flamengo, servindo o Arrascaeta, logo após uma verdadeira maratona. Pegou 2 aviões no mesmo dia para estar em campo, já que havia sido liberado na véspera para acompanhar o nascimento do seu terceiro filho. Esse gesto, junto da entrega em campo, já fez o camisa 8 conquistar ainda mais respeito. Mas Saúl não para por aí. Nas redes sociais, isso mesmo, nas redes sociais ele virou um sucesso absoluto. No TikTok já soma quase 700 mil seguidores e diverte os rubro-negros ao postar treinos e jogos sempre embalados por músicas brasileiras. Do brega de Reginaldo Rossi ao funk mais pesado, sem falar das interações com torcedores. Responde comentários, brinca com memes e até pede o nome de músicas que aparecem em vídeos que fazem sobre ele. Esse jeito espontâneo caiu como uma luva para a torcida. E se Saúl virou assunto nos bastidores, dentro de campo, o Flamengo se prepara para um confronto gigante. O Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores no Maracanã. A grande novidade é o retorno de Bruno Henrique, né? Aquelas polêmicas de apostas, aquilo lá tudo já ficou para trás, né? O Flamengo entrou com um efeito suspensivo, então ele até no Brasileiro poderá jogar. E Varela, né? Que é com a camisa, com aquela pubalgia, né? Parece que já está sanado, né? O problema. O camisa 27, que vinha sendo poupado também por conta de um incômodo na coxa, treinou normalmente e está pronto para ser relacionado. Já o lateral uruguaio, que voltou da seleção com pubalgia, também evoluiu bem e deve reforçar o time. 2 reforços de peso para Felipe Luiz montar sua equipe. Por outro lado, Jorginho e Alexandro seguem como dúvidas e o volante ainda sente dores após o jogo contra o Vitória. E o lateral esquerdo está em fase final de recuperação, lesão na panturrilha. Pulgar, por sua vez, é desfalque certo e só deve voltar em outubro. A torcida, claro, quer ver o Flamengo repetir o brilho ofensivo do Brasileirão na Libertadores. No Campeonato Nacional, o time tem o melhor ataque disparado, com mais de 40 gols em pouco mais de 20 jogos. Mas no torneio continental, né, na Libertadores, o rendimento caiu quase pela metade. Apenas 9 gols, tá? Em 8 jogos. Abre o olho, torcedor. 9 gols em 8 partidas, né? Bem longe dos líderes como Palmeiras e Cerro Porteño. Isso ajuda a explicar as classificações sofridas e a necessidade de decidir fora de casa. Por isso, vencer bem no Maracanã será fundamental para encaminhar a vaga na semifinal. Pessoal, eu sempre falo aqui no canal, né, sobre essa questão da diferença mínima, né? Todo o vídeo eu falo sobre isso, mas é fundamental, porque em indecisões como essa, em jogos importantes contra times grandes, isso faz muita falta, né? Essa diferença mínima que o Flamengo fica negociando o tempo inteiro
né, com esse placar mínimo quando está jogando melhor, quando tem muita posse de bola. Isso acontece principalmente nos primeiros tempos das partidas e acaba não conseguindo fazer uma diferença maior, acaba sofrendo no final ou até cedendo o empate. O Flamengo precisa ser mais anárquico na frente, né? Na parte ofensiva, né? Para destravar as retrancas que os adversários armam. E quanto Estudiantes não vai ser diferente, pessoal. Como a gente já vem falando aqui pro canal, 99,9% dos clubes que vão jogar contra o Flamengo no Maracanã jogam desse jeito. E fora, se não é 99,9, é 99,8. Quando o Flamengo vai jogar fora, também eles se precavêm, sabendo da potência, né, que o Flamengo é em termos ofensivos. O próprio técnico dele já deixou claro, isso falando do técnico dos Estudiantes, que vai jogar como visitante, ou seja, com 2 linhas de 5 baixas, bem compactadas, exatamente o tipo de marcação que costuma incomodar o Flamengo. Esse tipo de postura já nos fez empatar em casa, por exemplo, com o Grêmio, pelo amor de Deus, né? E ter muita dificuldade para criar chances claras quando os times se fecham assim. Por isso, na minha visão aqui, humilde visão, o Flamengo tem que quebrar um pouco o padrão, ter menos rigidez tática na frente, trocar posições, não só o Arrascaeta fazer essa função, todos os atacantes ali, para poder envolver, né? Para ter mais posições, né? Vamos dizer assim, trocar de posições com mais liberdade, para conseguir furar o bloqueio, que certamente virá no Maracanã nesta quinta-feira. E falando de Maracanã, a atmosfera promete ser de Libertadores raiz. Torcedores do Estudiantes já desembarcaram, essa torcida é doída no Rio, e tomaram conta das praias, né? Jogando altinha e postando vídeos provocativos nas redes sociais. O próprio clube argentino entrou na onda e deixou o recado: pelas praias do Rio de Janeiro, vamos Estudiantes! Ou seja, eles chegam confiantes e em peso para apoiar o time de La Plata. Do lado rubro-negro, o clima é de foco total. Rossi, que vive seu melhor momento no clube, reencontra justamente o Estudiante, onde iniciou a carreira. Sim, o Rossi iniciou a carreira, né, no Estudiante. Em entrevista, o goleiro destacou que sabe o peso da Libertadores para os argentinos, mas lembrou que em confrontos, né, contra seu ex-time costuma levar vantagem, até com pênalti defendido em La Plata, né? O retrospecto entre as equipes também reserva histórias curiosas. A última vitória do Flamengo sobre o Estudiantes foi em 1992, em Moça Bonita, com apenas 1.000 torcedores, né? Moça Bonita em Bangu, né, meus queridos? Com apenas 1.000 torcedores presentes e direito, né, à confusão de Júnior. Lembra do Junião? No meio, após apito final. Desde então, o rubro-negro não vence os argentinos, o que aumenta ainda mais a expectativa para o jogo desta quinta. Pessoal, a gente sabe que o Flamengo é mais time, é mais qualificado, é mais tudo. É mais tudo, gente. Essa que é a verdade. O Flamengo é mais tudo em relação ao Estudiante. Mas precisamos ter muito cuidado para não cair na pilha que geralmente os argentinos trazem para o jogo. Isso daí é milenar, pode-se dizer assim. O segredo vai ser ter cabeça fria, jogar a bola e impor o nosso futebol. O ideal é sair do Maracanã com uma vantagem de pelo menos 2 gols, né? Para ir mais tranquilo para a Argentina. Empate, nem pensar, porque eles vão tentar levar o confronto para uma outra esfera que não seja o futebol, até mesmo apelando para transformar a partida em uma verdadeira batalha campal. Vamos dar então aqui, pessoal, uma olhada, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora no
os próximos jogos do Flamengo, tá, pessoal? Tá, amanhã, 21h30, né? Jogo na ESPN Brasil, ao vivo, tá? Às 21h30, certo? Contra o Estudiantes. No domingo, dia 21/9, às 17h30, joga com o Vasco. Aí depois voltamos para a Libertadores. Domingo contra o Vasco, 17h30, tá? Dia 20/9, Brasileirão. Aí voltamos para a Libertadores. Quinta-feira, 25/9, às 21h30. Também televisionado pela ESPN. Aí voltamos para o Brasileiro, domingo, 20h30, dia 28/9, contra o Corinthians. E depois a gente pega nem mais nem menos que o Cruzeiro, né? Que tá jogando bem, tá ganhando as suas partidas e é o terceiro colocado. Aí em pontos perdidos o Palmeiras passa à frente, tá? Do Cruzeiro, por isso que eu tô falando em terceiro lugar. Dia 2/10, quinta-feira, às 20h30 contra o Cruzeiro. Ou seja, pessoal, nós vamos ter 5 jogos e entre as 2 partidas mais importantes da temporada da Libertadores contra o Estudiantes, teremos 3 clássicos. A gente pega domingo, pega o Vasco, no outro domingo pega o Corinthians e na sequência, na quinta-feira, né, a gente pega o Cruzeiro. Então, essa semana que começa na quinta até a quinta que vem, esses 7 dias, a gente vai ter só jogo pesado. Porque tanto o Vasco, quanto o Corinthians, quanto o Cruzeiro não vão querer perder as partidas para o Flamengo. Então, assim, vai ser jogos muito difíceis e a gente vai ter que usar muito bem, certo? O elenco. Coisa que o Felipe não anda usando muito. Porque ele quer dar ritmo, quer deixar os caras jogarem, só que a gente tem que prestar atenção, né? Que nessas janelas de jogos, vamos dizer assim, né? A gente tem que usar o elenco bastante. Porque os caras não vão dar conta de jogar tanto jogo importante um atrás do outro. Não vão dar conta, gente. Por isso que eu falei no jogo contra o Juventude que poderia ter tirado os caras antes um pouquinho. Tá? Ele poderia ter tirado os caras antes um pouquinho e deixou os caras jogar. Poupar durante a partida. Isso é fundamental para a gente conseguir as vitórias que a gente precisa durante esses 7 jogos. Esses 5 jogos em 7 dias, que começa agora quinta-feira. Certo? Não dá, desculpa, eu tô falando aqui besteira. Lógico que não vai dar 7 dias, vai dar mais, mas sim, são 5 jogos muito importantes. Pô, deixa eu voltar aqui que agora eu falei besteira. Pera aí. A gente vai do dia 18 ao dia 2. Então dá 12, 13, 14, dá uns 15 jogos. Então são 7 jogos, são esses 5 jogos, né? Em 15 dias, né? São 2 semanas aí, 14 dias, mais ou menos. Vai dar mais ou menos isso daí, 14 dias, certo? Então, assim, são jogos importantes que a gente vai ter que poupar, certo? Durante as partidas, para a gente poder ter uma equipe muito equilibrada de acordo com o que vai vindo as próximas partidas. Beleza? Então é isso, pessoal. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Créditos GE e O Globo. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!